Olá, boa noite, queridos e queridas. Deus os abençoe. Vamos dar a continuidade ao nosso estudo, do livro de Esther. O livro de Esther vem contando a história de Esther, Só que quando eu falo livro de Esther, eu estou falando da Bíblia Sagrada, Quando eu me refiro a livro, eu não estou falando de um livro qualquer. Livro qualquer em termos, tá, gente? Em termos, que todos os livros são muito importantes. A leitura é importante para todos nós. E é até bom quando a gente tem, assim, uma festa para ir, um lugar, um aniversário de um adolescente ou de um adulto mesmo, É bom que a gente possa dar uma Bíblia de presente. Você vai estar incentivando aquela pessoa a ler sobre a palavra de Deus, a querer ter conhecimento da palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas só pensam em dar celular, videogame, boneca, levar para o parque, ir para o shopping, Hoje nós vamos comer uma pizza, vamos isso, vamos aquilo outro, mas não lembram quando de dar como presente para a pessoa a Bíblia Sagrada. Existe a Bíblia para as crianças, para os adolescentes e para o adulto. Então, quando você está dando uma Bíblia de presente, você está levando a palavra de Deus para aquela pessoa, você está evangelizando também a pessoa, você entende? Que ela, mais cedo ou mais tarde, ela vai pegar aquela Bíblia e vai ler. Então, a Bíblia é um documento muito sagrado. É como a Torá. A Torá era um livro do Antigo Testamento, lá um livro hebraico, Aí depois passou a se chamar Bíblia, mas era chamado de Torá. Estou lembrando aqui, porque eu fiz um curso básico, há um tempo aí atrás, Eu fiz um curso básico sobre teologia, lá na igreja do Juaribe Palharim, na Igreja Paz e Vida. Olha, foi maravilhoso, o ensinamento é muito bom também. Então, eu fiz esse curso básico e aí fui pegando gosto pela palavra de Deus e nunca mais eu larguei, nunca mais, nem quero largar. Eu amo ler a palavra de Deus, eu gosto de ler. Então, evitem de dar presente só coisas assim, que não vai incentivar a leitura. A leitura é bom, é necessário que se leia a palavra de Deus, tá certo? Você vai estar evangelizando uma pessoa. Mas vamos dar continuidade aqui, então. Eu gostaria muito que você que está chegando aí, se inscrevesse no canal. Se inscreve aí no nosso canal, venha se juntar a esse grupo de pessoas que buscam o conhecimento na palavra de Deus, Então, se inscreva no canal, aperte na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Logo depois você vai ver uma mãozinha assim, Essa mãozinha é para você dar um like, apertar nela também, para que você possa informar para o nosso canal, para o YouTube, que você está presente, está gostando do que você ouve e do que você vê aqui no nosso canal, tá certo? No final desta live, eu gostaria muito que você compartilhasse. Compartilhe com quantas pessoas você sentir no seu coração. Não importa se uma, duas ou três. O importante é que você compartilhe, tá certo? Se você ganhar uma alma para o reino de Deus, será de grande valia. Deus vai te abençoar grandemente, tá certo? Então, vamos aqui. Eu vou ler aqui, então. Nós paramos no capítulo 7, Onde Esther denuncia a Ramã, E o versículo 1 fala assim, ó. Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther. Disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia no banquete do vinho. Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo. Porque fomos vendidos, eu
e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse, onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer? E disse Ester: o homem opressor e o inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. Olha como é que ela foi inteligente, né? Como ela foi inteligente. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. E então as coisas foram acontecendo, e naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Ester à casa de Ramã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Ramã e o deu a Mardoqueu. E Ester encarregou Mardoqueu da casa de Ramã. Falou mais Ester perante o rei, e se lhe lançou aos seus pés e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Ramã, o Agagita, e o talento que tinha projetado contra os judeus. O talento não, o intento. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e pôs-se em pé perante o rei. E disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se esse negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas. Então, quando eu falei aqui, a palavra trocada aqui, que eu falei, me perdi aqui, perante, né? Perante o rei. Então, quando eu falei o parecer, né? Quando eu falei, se bem parecer ao rei, né? Que eu fico pensando assim, como essa mulher sábia, né? Inteligente, né? Com o talento que ela teve para falar com o rei, né? Olha que coisa maravilhosa. Aí, então, foi dito outras coisas, né? E aí, no capítulo 8, no versículo 8, vem dizendo assim: escrevi, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Então foram chamados os escrivãos, né, do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, aos 23 dias, e se escreveu conforme o tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos satrapas e aos governadores e aos líderes das províncias que se estende da Índia até Etiópia, 127 províncias, e cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus, segundo ao seu modo de escrever e conforme a sua língua. Então, eu vou cair mais um pouquinho aqui o versículo, tá bom? Vamos aqui no versículo 13, que diz assim: uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre jinetes velozes saíram apressadamente, impelidos pela palavra do rei, e esta ordem foi publicada na fortaleza de Susa. Então Mardoqueu saiu da presença do rei
com veste real azul celeste e branca, ai que lindo, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fina e púrpura. E a cidade de Susa exaltou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria, e gozo e honra. Olha que coisa maravilhosa, né? Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Aí, olha só, os judeus então matam os seus inimigos. Eu fico rindo assim, gente, não é porque eu tô achando que foi bom que eles mataram os inimigos, não. Porque eu fico imaginando a cena, sabe? Eu fico imaginando como as coisas aconteceram. E aí eu coloco assim umas imagens na minha cabeça e eu fico, caramba, não, é coisa de Deus mesmo, né? E no 10º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei, a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles. Sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naquele que procuravam o seu mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. E todos os líderes das províncias, e os satrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Olha que coisa linda! Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espadas, com matanças e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Susa, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arissai, e a Aridai, e a Vaisata. Capítulo 9, nós já estamos terminando o nosso livro, a história de Esther, né? E os 10 filhos de Ramã, filhos de Matate, o inimigo dos judeus, mataram. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão. Então, houve a festa de Purim. Mardoqueu então escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em toda a província do rei Assuero, aos de perto e também aos de longe, ordenando-lhe que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos. Então foi dada uma ordem, né? A ordem agora partiu de Mardoqueu. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presente uns aos outros, e dádivas aos pobres. Aí eu vou descer mais um pouquinho aqui, versículo 27, que fala assim: confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua descendência e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar entre 2 dias, conforme ao que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos. E então foi feita a exortação de Mardoqueu.
Depois disto, impôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os atos de seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Realmente, eu li lá, não vi. Porque o judeu Mardoqueu foi segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, estimado pela multidão dos seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Então a vitória chegou para aquele povo, né? Por meio de muitas lutas, de muitas coisas que aconteceram, a obediência e a direção de Deus divina, né, foi que trouxe a resposta em relação às tribulações, né, às circunstâncias, a tudo que tinha acontecido, né? Então, deixa eu botar a Bíblia aqui para a gente ir falando melhor. E aí eu vou olhando aqui também. Então, o que aconteceu? Vamos aqui recapitular aqui para, olha, é fervente a história, não é boa? Eu gosto muito de ler, assim, entender e ver a reviravolta que Deus faz, né? Então o rei se dirigiu a Ester, né, mais uma vez, e perguntou a Ester o que trazia ela até ele, né? E ele disse para ela o que ela pedisse, ele daria para ela. Então ele ofereceu a ela metade do reino. Olha. E ela, por sua vez, respondeu dizendo de forma dócil, né? Respondeu de forma bem dócil e sociável, né? Sociável. Se ele viu nela graça, se ele gostou mesmo dela, né? E se ela fosse merecedora, que ela daria a vida dela e a do povo dela. Olha. Então, Ester, ela foi uma mulher muito sábia, né? Inteligente, né? Ao se preparar, né? Diante da perseguição que vinha tendo Mardoqueu e todo o seu povo, né? Ela então fez o jejum, né? Falou com Mardoqueu que falasse com todos, e fizeram o jejum em 3 dias e permaneceu firme na oração. Então, o que aconteceu? Ester, ela foi sábia ao preparar o banquete para Ramã e para o rei. Ramã estava se sentindo, achando, né? Não, fui convidado para o banquete com o rei, só eu fui convidado, né? E aí, Ester, ela revelou, né, para o rei a crueldade que estava sido preparado, né? Então, ela não se precipitou, ela esperou o momento e a hora certa para falar, né? Então, Ramã achou que não iria acontecer nada com ele, né? Que ele estava se sentindo, mas Deus fez a maldição virar em bênção para ela e para todo o seu povo. Então, o rei deu a Ester a casa onde Ramã vivia, porque de acordo com a lei daquela época, né, todo o patrimônio que a pessoa obtinha, né, todo o patrimônio que ela obtinha, se ela fizesse algo errado, ela teria que devolver tudo, ela perderia tudo, então seria tudo confiscado. E então Ester ganhou a lealdade do rei, a confiança do rei, e Mardoqueu também. Mardoqueu foi exaltado, né? Aí todo o povo fez aquela festa, né? Houve várias coisas, como eu li já no finalzinho, e com isso os judeus eles ganharam a força, né? Quando o rei confiscou as coisas de Ramã e deu para a rainha. E aí foi realizado um novo decreto, uma nova lei, né, que
dando aos judeus, todos eles, o direito de defesa e todos ficarem muito alegres, né? E com isso todos tiveram livramentos, e livramento da morte, né? Das coisas, do sofrimento que eles vinham tendo. Então, a história é muito, muito assim, eu gosto muito de ler, porque eu me envolvo, eu entro ali dentro da história, sabe como? Fico imaginando as coisas. Então, a palavra hoje é despertar. A palavra que eu quero deixar é despertar. E a frase que eu quero deixar para vocês é assim: desperta tu que dorme. Desperta tu que dorme, porque Deus transforma dores e infidelidade em vitórias. Tá bom? Então, a frase é despertar. A palavra é despertar e a frase é: desperta tu que dormes, porque Deus transforma dores e infidelidades em vitória. Porque aqui houve infidelidade, né, do mau caráter que era Ramã, né? Houve uma infidelidade ali. Ele não foi fiel ao rei, não fez as coisas de acordo com como se deveria fazer. Mas Esté foi fiel ao rei e Mardoqueu também. Então, todos os dois foram engrandecidos, né? Foram exaltados lá. Houve grande festança, muito banquete, muitas coisas. E todos se viram livres, né? De tanto sofrimento, né? Das perseguições. Porque como houve um erro aí de Ramã, né? Ele decretando, enviando carta para todas as províncias, falando que todos os judeus deveriam morrer, ele mesmo buscou para ele a destruição, né? É como eu ouço sempre o bispo Bruno Leonardo falando: o mal por si só se destrói. E é verdade, não é mesmo? É verdade. Então, gente, a palavra é essa, é despertar. E a frase é: desperta tu que dormes, porque Deus transforma dores e infidelidade em vitórias. Então, a vitória foi dos judeus, né? Eles acabaram matando muitos homens ruins, né? E eles foram vencedores mais uma vez. Amanhã, então, eu venho contando para vocês, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, eu venho contando então para vocês esse finalzinho, né? Não, peraí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, então, ele atendeu as orações de Esté, não é? Porque Esté foi fiel, ela teve grande fé, né? Quando ela convocou, eu falei isso, né? Que ela convocou todos os judeus, né? Falou com Mardoqueu. Então Deus viu a fé de Esté e exaltou ela e exaltou Mardoqueu, né? E com isso viveram lá, né? As coisas boas. Isso quer dizer que aqueles que são pessoas más, são pessoas capazes de fazer coisas ruins, né? Não tem, assim, amor ao próximo. Essas pessoas são pessoas que só entram em sofrimento. Então, Deus transforma a infidelidade, né? A infidelidade e as dores em vitórias. É isso. Tá bom, gente? Era isso que eu queria contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante da história. Amanhã eu vou entrar num livro muito especial. Nós vamos falar sobre o livro de Jó, a história de Jó, a virtude dele, né? E as coisas que ele passou. E até onde Jó chegou. Nós vamos estudando essa Bíblia, livro a livro, até chegarmos ao final, tá certo? Eu faço do nosso livro sagrado, né, que é a nossa Bíblia, um resumo do resumo da história de cada personagem, né, de cada pessoa que se intitulou na história do nascimento, desde o nascimento de Jesus
até aos nossos dias, tá certo? Então, olha, até amanhã, se Deus quiser, que Deus os abençoe grandemente. Não esqueçam de orar, né? Agradecer a Deus pelo final de semana, tranquilo, abençoado, né? Em paz, em família. E amanhã eu estarei de volta com vocês, tá bom? Não esqueçam de compartilhar. Compartilhe, convide alguém, uma pessoa amiga, para participar do nosso estudo, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!